dia a todos. É uma alegria acolhê-los aqui nesta mesa, que será a última do nosso congresso. Eu devo alertá-los que nós teremos a tradução para o idioma que vocês escolherem. Para isto, basta clicar no pequeno globo que vocês encontram no final da página. Vous pouvez trouver un petit globe en bas de l'écran et vous pouvez choisir la langue que vous préférez, portugais ou le français. Faites attention. E nós teremos, agradeço a participação dos intérpretes e dos intérpretes de idioma e dos intérpretes de Libras. Estamos aqui reunidos para a nossa última mesa, que tem por tema a formação de professores, que é o tema que corresponde ao eixo 1 do CRIFPE. Contaremos para isso com a valiosa presença da professora Carmen Gabriel e do professor Bernard Wenzel. Cada um deles terá 30 minutos para desenvolver o seu tema, e depois nós voltaremos com as questões. E para as questões, vocês clicarão no ícone QEA, que também se encontra na parte inferior da tela. Bom, eu passo rapidamente a palavra para a professora Carmen, agradecendo a sua presença virtual, mas o aceite de integrar essa mesa. A professora Carmen é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e bolsista Produtividade do CNPq. Ela coordena o Comitê Permanente do Complexo de Formação de Professores da UFRJ e suas pesquisas atuais pressupõem o currículo como espaço biográfico, focalizando a articulação entre processos de subjetivação e de objetivação do conhecimento em diferentes contextos de formação. Professora Carmen, em nome da comissão organizadora do evento, eu agradeço o aceite a este convite e é com alegria que eu passo a palavra a você. Obrigada, Flávia. Bom dia a todos. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Porque a gente está em todos horários diferentes. Eu gostaria de começar, então, agradecendo muito o convite de participar desse evento, né? Eu acho que é um evento singular, bastante importante para o campo educacional. Agradecer particularmente a Flávia, que me fez diretamente o convite. Dizer que eu estou muito contente de poder estar aqui compartilhando questões que me são muito caras, né? Então, eu pensei de como eu poderia contribuir para esse debate, né? Nessa conversa, nessa mesa redonda com essa temática, e entendi que talvez um pouco a gente sempre fala do lugar de fala, né? O que me trouxe aqui, o que poderia ter me justificado o meu convite, provavelmente dito, né? E aí eu pensei, bom, primeiro sou atualmente, como o Flávia falou, tenho pesquisado, minhas pesquisas são no campo do currículo, cada vez mais os currículos de licenciatura, né? Os currículos de formação de professores. Entro na UFRJ como professora de prática de ensino de história, de formadores de professores de história, e atualmente, há 4 anos, estou na frente disso que nós estamos nomeado na UFRJ como um complexo de formação de professores. E quando eu falo lugar de fala, não é o lugar da autoridade, mas é o lugar das marcas de minha subjetividade, ou seja, o que eu vou colocar aqui, as questões que eu vou trazer, é um pouco, então, é uma articulação, é um entrelaçamento entre as minhas questões de pesquisa e eu diria, meu exercício profissional atualmente, né, entre a pesquisa, a gestão e o ensino, pensando justamente a política, né, a construção de uma política institucional de formação inicial e docente, que é não só da UFRJ, mas liderada pela UFRJ. E aí, é claro, trazendo o tema, eu vou me permitir, não vou ler, mas algumas pontuações eu vou trazer aqui para a gente pensar juntos. Eu vou só abrir aqui a minha tela um momento, deixa eu conseguir aqui abrir a tela. Então, o tema traz a dimensão da pandemia. É claro que acho que é impossível hoje, né, nós não falarmos desse momento, desse contexto, mas o meu recorte foi um pouco no sentido de pensar a pandemia, talvez os efeitos da pandemia, que são vários, né? Eu acho que
A ideia é um pouco para falar desses desafios da formação nesses tempos pandêmicos, mas eu pensei aqui fazer um recorte muito preciso de um efeito que me parece talvez menos evidente, mas talvez tão devastador, com esses efeitos mais imediatos, que são muitos, né? Quem trabalha com formação docente, quem trabalha com formação, pensando em currículos de licenciatura, mas algo que me parece mais sinuoso, né, e que talvez não, os efeitos não são tão imediatos, que eu diria a possibilidade da própria continuidade, da existência de continuarmos a pensar ou de vivenciar ou de habitar escolas e universidades públicas. O que eu estou dizendo, talvez de uma forma meio catastrófica, é que eu acho que um dos efeitos mais perigosos da pandemia, pelo menos em termos do nosso contexto brasileiro, é a própria colocar sobre ameaça, eu diria, a própria instituição pública, seja ela escola ou universidade pública. Então, é deste lugar, então, a pandemia não apenas como um acontecimento do presente, né, uma característica de um momento cronológico, que nos é contemporâneo, mas a pandemia como força performativa, de alguma forma, borra e desloca as fronteiras do presente. Né? E aí, só para eu começar um pouco aqui, dizer como eu pensei em organizar minha fala, eu não estou querendo, com essa afirmação, negar, né, já falei aqui, a existência de questões diretamente relacionadas aos impactos dessa pandemia, né, no cotidiano dessas instituições. A intensificação, principalmente, da distribuição desigual do conhecimento, a ampliação significativa do quantitativo da evasão, a ruptura do processo de aprendizagem, são várias e muitas outras dimensões desses impactos, né? Mas volto a falar que eu queria um pouco pensar junto com vocês a possibilidade, né, dessa escola e universidade, que de alguma forma já estavam sob suspeita, né, ou estão sempre sob suspeita, seja pela sua ineficiência, segundo alguns, em garantir uma certa ideia de qualidade, seja pela sua incapacidade de satisfazer as demandas de igualdade e diferença que a interpelam, elas apenas, atualmente, elas começam a sair desse status de suspeita e entrar no status, eu diria, né, numa condição de ameaça. E isso tem me provocado, me preocupado, me feito pensar sobre esses efeitos da pandemia, e é desse lugar, então, né, porque eu queria pensar alguns desafios, entendendo que tanto universidades como escola, e aí públicas, né, como lugar onde o mundo é tornado público, no sentido da lei pública, né, para as novas gerações. Então, eu pensei em organizar minha fala em dois momentos, né, com esse sentido de pandemia, trazer uma leitura buscando operar com dois termos que têm circulado muito em recorrência quando a gente fala da pandemia, que é o termo crise e o termo reinvenção. Né? Quando a gente fala dos desafios, fala do que tem sido, né, viver nesses tempos, pelo menos nos debates de campo educacional, essas duas palavras aparecem com muita força. Né? Vivemos momentos de crise e momentos de necessidade de reinvenção. E vou trazer, então, para pensar essas duas, pensar né, pensar com esses termos, operando com esses termos, trazer alguns aspectos dessa política institucional de formação de professores em curso lá na FRJ. Não no sentido de... E é claro que minha posição é bastante delicada, né, já que eu estou na coordenação da gestão dessa política, de alguma forma, não é no sentido de fazer nenhum balanço, nenhuma avaliação, mas talvez pensá-la como uma possibilidade de sustentar a aposta político-teórica, né, que subjaz o estudo lá do nosso grupo, que é justamente uma aposta na importância da cultura universitária da universidade como locus de formação de professores, mas exatamente nesse processo de universalização, pensar não apenas, ou defender não apenas a importância dessa instituição na formação, mas também um olhar crítico, né, sobre essa cultura universitária que possa, ao mesmo tempo, né, assumir a sua importância e a sua incompletude nesse processo. Eu vou tentar ser mais clara ao longo da minha fala. Né? Bom, então, não vou também me deter muito, mas quando eu estou falando de crise aqui, que é um termo também bastante comum, eu tenho trabalhado a crise no aspecto de, não no sentido negativo que ela possa ter, mas no sentido como um momento político importante do que a gente chamaria da irrupção da contingência dos sentidos, das formas que nós nomeamos o mundo. Então, a crise da escola pública, a crise da universidade, talvez a gente tenha que pensar simultaneamente, né? Que escola, que universidade estaria em crise, né? Em termos, não existe um sentido universal, unívoco dessas instituições, estão sempre em disputa, e quais aqueles que nos interessam, né? Em quais a gente gostaria de investir. Então, a crise também é abertura, né? Abertura para outras leituras políticas, para outras leituras e possibilidades de entendimento de formação de professores. Então, eu queria explorar um pouquinho
a pandemia, né, de acirramento dessas crises, talvez acirramento também de disputas de sentidos, né, de formação de professores. E reinvenção, né, que eu acho também uma palavra, né, alguns falam inovação, também é uma palavra forte, mas uma palavra também que precisa estar sob rasura. Eu acho que é importante continuarmos pensando politicamente o mundo com ela, mas não achando que necessariamente toda reinvenção é algo bom, né, algo positivo. A gente sabe aí que tem muitos reinventando escolas de formas, pelo menos, que muitos também não concordam. E então, pensar a reinvenção como um descolocamento de sentidos, né, como novas possibilidades de significação do que a gente está, né, no caso aqui, discutindo, significações de políticas de formação de professores. É nesse sentido que eu gostaria de trabalhar, então, esses dois termos, e aí trazendo especificamente, dentro dessa possibilidade de reinvenção, a reinvenção de um sentido muito específico, um sentido de comum. Me parece que é um sentido que a gente tem no campo, né, brasileiro, tem tido também bastante críticas, né, principalmente quando você tem a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, esse termo tem sido mobilizado, ele tem sido mobilizado em outras políticas curriculares ou de formação de professores, mas eu gostaria justamente de disputar esse termo, disputar a possibilidade de outro sentido desse termo, associado mais ao comum, talvez menos a questão da homogeneização, da sua comum associado ao nacional, comum associado a uma perspectiva de uniformização, mas um comum associado ao público, a um comum como princípio político. Então, é nesse sentido que eu vou desenvolver aqui em dois momentos. Eu vou tentar, né, ser o mais breve possível, para abrir espaço para discussão depois, mas sintetizando o que eu quero falar, é que em tempos de desmonte, aí eu estou realmente falando em termos de Brasil, né, planejado o sistema educacional brasileiro, de negação da ciência, do desprezo pela coisa pública, de recrudescimento do conservadorismo e de hegemonização de interesses defendidos por grupos ultraliberais, investir e apostar na construção de uma política institucional de formação de professores de educação básica, gestada em uma universidade federal pública, não deixa de ser um ato de resistência. Afirmar o entendimento de universidades públicas como locus de formação profissional docente, desse nível de ensino, embora não seja uma novidade, né, nós sabemos disso, é, sem dúvida, um desafio político epistemológico cujo enfrentamento é cotidiano no âmbito da cultura universitária, exigindo posicionamentos nas lutas pela significação da docência em meio às relações de poder assimétricas que a configuram. Então, desse lugar, com essa problematização, que me parece que tem sido, né, a nossa luta lá na construção do complexo de formação de professores, e cada vez mais a ideia da construção de um comum, né, como princípio político, tem nos provocado, tem nos, de alguma forma, interpelado a reagir a determinadas situações que nós estamos, né, que vivenciamos na implementação, no desenvolvimento dessa política. E aí eu pensei, no primeiro momento, né, de uma forma bastante sucinta, é claro, não dá para a gente depois na discussão, se vocês quiserem, a gente pode voltar. No primeiro momento, problematizar um pouco esse conceito de comum, né, produzir aqui uma leitura produtiva desse significante comum, pautado muito nas contribuições de dois autores, né, que é Dardot e Laval, sobre como eles vêm trabalhando esse significante, e trazer essa discussão, então, como isso tem nos ajudado, né, a pensar a política de formação inicial e continuada da UFRJ, né, como esse princípio do comum está atravessando essa política e tem, de alguma forma, nos trazido, né, momentos importantes de reflexão, tanto teórica como no desenvolvimento mais prático, né, dessa política, mais operacional. Então, segundo esses autores, eu acho que é importante, né, a ideia aqui não é disputar e dizer existe o termo melhor ou o termo mais correto do comum, é justamente, como todos os termos, né, a gente tem que trabalhar também numa pauta, na postura epistêmica, que os sentidos não estão nas palavras, né, os sentidos estão nas disputas, nos interesses que os envolvem, que os mobilizam. O comum também é um tema que está sendo disputado, né? E, segundo esses autores, a gente assiste nos últimos anos a uma explosão do uso do comum, tanto no campo das práticas como da reflexão intelectual. E, com efeito, eu acho que isso é importante, o uso desse termo pelos movimentos sociais, né, acrescenta à sua historicidade condensada um novo sentido particular, que precisaria, segundo esses autores, e eu concordando, ser explorado, né, que eu acho que seria potencialmente importante ser explorado
na nossa contemporaneidade para pensar a política de formação de professores. É esse o desafio um pouco aqui. O termo comum emerge nos discursos e nas demandas formulados no seio desses grupos, aí eles estão se referindo aos movimentos sociais, como uma resposta simultânea ao Estado e ao mercado, permitindo a problematização de polarizações entre as interfaces público, Estado e privado mercado, que participam das cadeias de equivalência mobilizadas na produção e na hegemonização de sentidos particulares e significantes. Eu não vou desenvolver, assim, né, não cabe aqui, não temos tempo, mas a ideia um pouco é explorar essa ideia de comum, né, muito que emerge dos movimentos sociais, como uma alternativa para pensar a própria política, o próprio entendimento de política e ação política, que não fique nessa dicotomização entre público e privado, né, Estado e mercado. E, de alguma forma, então, essa ideia de construção, e eu percebo que eu estou falando, né, de um comum e não o comum, e isso é uma marca da reflexão desses autores, né, não utilizar o comum como adjetivo, mas como substantivo, não como o, mas um comum, ou eles mesmos falam de uns comuns, né, apresenta-se como possibilidade de politizar o campo, como eu falei, superando então esses binarismos e reconhecendo a força, o papel crucial, né, da contingência nessas disputas. Quer dizer, como é que nós podemos, né, se alguma coisa a pandemia nos ensinou, ou nos interpela de uma forma, eu diria, despudorada, é o reconhecimento, a gente, não sei se reconhecimento, mas assim, a gente está à frente, né, temos que encarar, temos que enfrentar a nossa vulnerabilidade, nossa finitude, e a nossa condição, né, de estarmos sempre em situações de indecidibilidade, né? Decidimos sempre, de alguma forma, em meio a um campo de incerteza, sem saber, sem garantia nenhuma do que vem ser o nosso futuro. Então, eu acho que esse comum também nos ajuda a pensar dentro dessa perspectiva, né, da força da contingência. O estreitamento do diálogo com as contribuições de Dardot e Laval, em particular com a aposta desses autores na reinvenção de um comum, tem permitido, então, buscar ferramentas para continuar apostando na potência política e teórica desse significante, de forma a explorar, né? E aí eu também não vou desenvolver muito, mas a ideia dessas lutas como os processos de significação, que nós entendemos, por exemplo, que nos interessa aqui como formação de professores, sempre nessa perspectiva, né? Que a impossibilidade de fixarmos um sentido prévio para todo sempre, mas a inevitabilidade de termos que definir de alguma forma o que nós entendemos, inclusive uma dimensão política. O que está em jogo, né, é entrar na disputa, então, pelo termo comum para desequilibrar a balança a favor do reforço das demandas que se articulam em torno da justiça social. A argumentação central, então, a justiça social no sentido de alguma maneira, não pensarmos de alguma maneira, justiça social como sendo um elemento importantíssimo quando a gente fala de formação de professores, de política de formação de professores. Essa questão do papel, da função, do que a gente entende como formação de professores está atravessado pela problemática, pelo debate em torno da justiça social. Então, a argumentação central é daquilo que eu estou tentando, né, sustentar aqui como argumentação, gira em torno do reconhecimento da potência analítica do deslocamento proposto por esses autores em relação à definição do comum. Eles tentam justamente deslocar essa ideia de comum de um registro jurídico, né, na ideia de bens, de direitos, como uma possibilidade de sustentação do debate contemporâneo, de uma ideia de justiça social, quer dizer, eles tentam deslocar o comum de um registro jurídico para um registro político, né? Então, o comum não como uma ideia de bens e direitos, que a gente utiliza muito, não que a gente vai negar a importância da ideia, por exemplo, de um bem comum, mas deslocá-los mais como um princípio político, né? E esse princípio político, quer dizer, não existem bens comuns de uma forma natural em si, existem princípios políticos que produzem bens comuns. Eu acho que esse é um deslocamento talvez sutil, mas que nos permite, abre possibilidades para pensar essas políticas de formação, né, talvez de um outro lugar epistêmico, que nos ajuda a avançar com algumas aporias que eu acho que nós enfrentamos nesse campo. Então, e aí ele fala da ideia de um comum como apropriação e pertença, né, quando a gente fala em bens e direitos, de alguma forma, existe essa ideia de apropriação, né, de pertencimento, para uma ideia de público como apropriação e destinação, os usos que fazemos desse comum. E isso, essa articulação, então, de comum, apropriação e destinação, que seria isso? Comum como muito mais preocupado, né? Não
como é que se regula, como se produz regras e normas, né? Que regula esse comum. Ele investe, então, nessa desestabilização de um sentido de comum como propriedade, como direito, colocando no jogo político o argumento do imperativo social do uso comum, isto é, o exercício de direito de uso coletivo. O comum passa a ser percebido como um princípio político a ser aplicado e não apenas mais como uma qualidade de pertencimento a ser instituído. O que está em jogo, nesse caso, é menos a defesa de um direito comum do que o direito do comum ou de comuns. E aí eu trago uma citação, antes de entrar, e eu vou entrar logo agora na questão, como é que isso pode nos ajudar a pensar políticas de formação de professores. Eles dizem, né, o seguinte, que é preciso, por um lado, evitar entender o comum no sentido restrito de bens comuns e, por outro, desenvolver um direito do comum como um novo tipo de direito de uso, onde apropriações se distinguem dos usos proprietários e leva à criação de instituições do comum. Então, a defesa aqui é pensar as políticas de formação de professores, numa perspectiva, né, que eu vou falar daqui mais adiante, mas que já tem circulado, atravessado os debates, né, da construção desse locus como um terceiro espaço, uma casa comum, pensar essas políticas de formação como instituições do comum, né? Escola e universidade são institutos que têm que estar juntos, pensando a instituição de um comum, dos comuns que nos interessam como instituições formadoras de professores. É um pouco essa a ideia central. Não vou me deter muito na discussão teórica, mas pensar, né, que se a gente em termos de um debate mais amplo sobre a dimensão de democratização de sociedade, da distribuição de uma justiça social, se a gente coloca o foco na análise das políticas curriculares e mais diretamente naquelas voltadas, né, que envolvem formação inicial e continuada de professores de educação básica, o desafio consiste, pois, em abrir caminhos teóricos para que outros sentidos de comum, né, possam participar dessas lutas pela significação que as atravessam de forma a instituir um espaço público de formação, sem que isso signifique o apagamento das diferenças das comunidades acadêmicas e escolar, né, tampouco a valorização da neutralidade do conhecimento validado como objeto de ensino ou de aprendizagem, ou conhecimento docente, né, que nos circula nos currículos de licenciatura de educação básica. Então, pensar de outra forma a lógica do agrupamento não deve ser confundida com a busca por unanimidade, harmonia e consenso como algo absoluto. Ao invés disso, ela procura superar os conflitos através da coprodução de normas e não através da abolição imaginária de conflitos, que são necessariamente uma parte de toda a vida coletiva. O conflito, então, não é algo ruim, entendido aqui, né? Mas ele faz parte da vida política, ele não é, de modo algum, a semente da guerra civil, como diz o Dardot e Laval, ele é, ao contrário, o seu antídoto, desde que tenha uma expressão institucional. Então, a partir dele, eu acho que agora ainda tem, Flávia, você confirma para mim, eu acho que eu tenho mais uns 7 minutos, é isso? Hã? Não sei se a Flávia está... É que eu não estou vendo vocês, como eu estou aqui com o meu texto, mas, enfim, eu vou agora entrar, então, nesse momento 2, que talvez seja o principal, né, que eu queria trazer para vocês, que é uma tentativa que eu tenho feito, né, e fiz para esse exercício aqui, para esse desenvolvimento desse trabalho aqui, que é sair um pouco, né, uma pausa no meio do caminho, né, uma suspensão do tempo frenético de um cotidiano profissional marcado pelo ritmo exigido, pela implementação dessa política institucional, envolvendo todas as licenciaturas, uma das maiores universidades públicas do país, sem cair na tentação da apologia de uma experiência de formação de professores, com a qual me encontro profundamente envolvida, e não vou realizar um balanço, eu queria produzir uma narrativa quase après-coup, né, do seu processo de construção por meio da análise. Eu vou fazer uma pausa aqui só para saber se está indo bem a transmissão, vocês estão me acompanhando. Deixa eu ver aqui, gente, porque eu... Só um momento, por favor. Flávia, está tudo bem aqui? Está acompanhando bem? Posso continuar? Estamos acompanhando bem, Carmen. Tá, eu tenho uns 7 minutinhos. Completo, né? Você tem mais 9 minutos, mas... Vou tentar, então, fazer a pedido, né? Tá. Ok, então vou entrar então nesse meu momento 2, eu vou voltar aqui às minhas orientações aqui. Então, pensando agora essa dimensão desse novo sentido, desse outro sentido de comum, para pensar uma política de formação de professores, né? Não, mais uma vez, não é nenhum modelito, essa política ela não inventa na roda, como vocês vão ver, ela opera, ela mobiliza os conhecimentos, as contribuições de
dos debates, né, que tem sido bastante intenso no campo, né, na participação de vários autores, inclusive, vários estudiosos que fazem parte desse congresso. Então, a ideia não é, ao falar do complexo, não é inventar a roda, mas é tentar operacionalizar, inclusive, algumas questões, alguns desafios que já têm sendo apontados de algum tempo no campo, como sendo uma saída possível, como sendo uma possibilidade possível, sem que seja uma receita, né? Então, essa é o que eu trago agora para a gente aqui é uma análise, uma narrativa pré-cu, como é que foi esse processo de construção, né? Desculpa, quase caiu, por meio da análise eu tentei analisar os próprios documentos, né? Nós temos um site, enfim, eu tentei fazer essa tentativa de não cair numa apologia de uma experiência, que quando a gente está dentro dela, né, isso, às vezes a gente corre esse risco. E é claro que a vivência nesse meu processo, né, a minha vivência nesse processo, ela vai estar aqui atravessada, ela vai estar aqui presente, mas o que me interessa mesmo é tentar destacar o que a gente tem que chamar de estratégias, né, como eu falei anteriormente, de resistência, né, que vimos adotando e que envolve justamente o deslocamento desse sentido comum, tal como discutido, né, até agora. Então, como política institucional, ela é institucional, então, rapidamente, ela é uma política que tem um protagonismo da UFRJ, mas envolve, né, diferentes instituições federais do Rio de Janeiro e as redes, né, da Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi gestada, então, no âmbito de uma universidade pública, né? Essa experiência em curso tem enfrentado os desafios que colocam tanto para a questão dos currículos acadêmicos de licenciatura quanto para os escolares, né? E aí a gente tem trabalhado com a ideia dos currículos de licenciatura como esses espaços híbridos, né? Resultantes de fluxos de sentidos que atravessam contextos de formação distintos, né? E aí entendendo contexto de formação tanto a universidade quanto a escola. Esses currículos tornam-se um terreno muito propício justamente para a programação do comum, porque justamente a busca, né, dessa gestão no sentido, né, político desse espaço, ou se preferirmos, né, para a construção de um comum, cujo sentido, como eu falei, extrapola, né, o registro jurídico pautado pela ideia de apropriação, pertencimento, né? Então, essa afirmação tem mostrado, quer dizer, essa tentativa de operar com essa ideia de comum tem mostrado sua pertinência. Ela já mostrou logo no início das discussões das negociações para a construção da política, né, dessa política do complexo. Quando nós íamos para as mesas para conversar com as diferentes instituições, né, que fazem parte do complexo, ficou logo claro que não era apenas em termos de saberes, mas igualmente de territórios e de sujeitos, que a questão da construção de um comum era um desafio político e teórico, né, cujos enfrentamentos eram indispensáveis para o seu êxito. É claro que a questão de territórios, a questão de sujeitos, vai voltar à questão de saberes, como vocês vão ver, né, daqui a pouco, mas era importante quando a gente colocava na mesa vários sujeitos envolvidos nessa política, havia aí uma tentativa de negociação, de tradução, que era extremamente, que tirava todos, de alguma forma, do seu lugar de conforto, e principalmente a UFRJ, né? Como sair desse lugar de um protagonismo, uma liderança, para uma coautoria nessa construção. Então, o eixo norteador das nossas discussões foi, desde o início, justamente a construção que os estudiosos do campo de formação, de professores, né, e são vários, Zayn, a própria Sarti, que está aqui com a gente mediando a mesa, a professora Antônio Nova, né, que tem uma importância imensa na construção desse complexo, né, na UFRJ, que esteve com a gente lá como professor visitante, Schumann, enfim, outros, apontam como um giro epistêmico, que eu estou chamando como um giro epistêmico importante, né, nas políticas de universalização que dizem respeito ao locus da formação profissional. E não é por acaso que a ideia de construção de um terceiro espaço, né, usando essa expressão, que resultante da hibridização das incompletudes dos diferentes contextos formativos envolvidos, então não é complementação, mas é afirmar as incompletudes, né, a universidade, escola, na profissionalização docente, marcou e marca o desenho institucional que vem sendo alinhado para essa política. Então, ficava claro, né, o que estava em jogo era dar forma a um espaço, e não era um espaço físico, essa era, né, ele não tem um contorno físico, não é uma unidade acadêmica, não é um centro de formação, mas que se institui na lógica de rede a partir dos 3 princípios que foram pactuados logo no início das negociações com as diferentes instituições, né, parceiras: horizontalidade, pluralidade e integração.
tais como esses dados no termo de compromisso, produzido coletivamente, então foi produzido, está lá no site, quem tiver interesse, no site do complexo, né? Nós temos aí esse documento que foi produzido e que traduzia, né, a nossa concepção de docência e a importância de como a gente entendia a natureza dessa articulação entre universidade e escola. E, ao longo das negociações, foi ficando claro, e isso acho que foi, né, importantíssimo, e eu estou falando de negociações de um ano e meio, dependendo, né, com a Secretaria de Estado, nós ainda estamos em plena negociações para construir, né, o que a gente chama do conjunto das escolas parceiras, mas foi ficando muito claro, né, que, paradoxalmente, o mesmo movimento que reconhece o papel crucial da universidade pública no processo da formação dos docentes da educação básica, implicava na ampliação, ou melhor, na reconfiguração do locus da formação desse profissional para além dos muros universitários. Então, esse acho que é um movimento que reconhece, né, o nosso papel como formadores, né, dentro dos cursos de licenciatura, não só dentro da universidade, que isso também foi outro problema e desafio interessante, mas é isso, é o mesmo movimento que reconhece a dimensão e a importância da universidade pública, reconhece também que é importante essa universidade se abrir, né, para além dos muros universitários. Então, ela trata-se de uma política de reconhecimento, né, ao mesmo tempo, da importância do universo acadêmico na formação do professor e, simultaneamente, da compreensão da sua impossibilidade, da sua incompletude para assumi-lo sozinho, essa importância. Né? Eu acho que isso é fundamental e não é algo dado, né? E não é algo que é algo que precisa ser construído, essa ideia. Uma política de compartilhamento de territórios e saberes que envolvem múltiplos sujeitos. Uma política de deslocamentos e de desestabilizações de discursos hegemônicos sobre universidade, sobre escola, sobre docência, sobre formação e, sobretudo, sobre significantes comuns. Eu já falei, nós não tínhamos nenhuma pretensão de inventar a roda, não tínhamos consenso sobre tudo naquele momento, nós estamos falando aí em 2017, mas concordávamos que era preciso construir coletivamente um comum cujas regras de uso fossem estabelecidas no jogo democrático, no jogo democrático do exercício político. A produção desse comum passou, portanto, a nos orientar politicamente e, aos poucos, fomos fortalecendo a homogeneização ou padronização das múltiplas experiências, né? Singulares da formação inicial e continuada da formação docente. Quer dizer, aos poucos, nós ao invés de ir fortalecendo, desculpa, eu falei da ideia contrária, quer dizer, aos poucos a gente foi, ao invés de fortalecer uma homogeneização ou padronização das múltiplas experiências singulares da formação continuada, inicial e continuada da formação docente, começamos a pensar juntos algumas linhas de força em torno das quais pudéssemos se vincar o termo comum inscrito na política institucional. Assumir essa postura não tem sido fácil, né? Ela envolve disputas mais ou menos acirradas intra-universitário, na cultura universitária, entre diferentes unidades acadêmicas, faculdade de educação e instituto, né? Em torno da legitimação desse processo de profissionalização, que dentro de uma cultura universitária existem múltiplas concepções aí de docência, de escola, que circulam e orientam as reformas curriculares dos cursos de licenciatura, né? O desprestígio das licenciaturas no seio da cultura universitária, né? É comum, não vou nem dizer comum para não confundir com a categoria de análise que eu quero trabalhar aqui, mas é recorrente que as licenciaturas sejam vistas como bacharelado de segunda ordem, né, nos processos de formação nas universidades públicas. São realidades tangíveis, né? Essas realidades elas se manifestam nos mais variáveis gestos acadêmicos. Então, quem está diretamente envolvido, eu não preciso nem desenvolver muito, a gente sabe o quanto o olhar da universidade para os cursos de licenciatura, e o que eu estou alertando aqui é a necessidade, se queremos realmente, né, assumirmos com responsabilidade o lugar da universidade pública a formação de professores, eu acho que torna-se inevitável nos repensarmos como locus de formação, né? Repensarmos nossos gestos acadêmicos de forma a tirarmos de uma certa subalternização os conhecimentos e os processos de formação de professores na universidade. O reconhecimento da universidade pública, então, como locus de formação do professor, né, da educação básica, representou tanto de estabilizações de discursos hegemônicos sobre a formação desse profissional, quanto a produção de outras possibilidades de leitura no processo de unificação desse ofício, né, dessa profissão. É interessante porque o processo de universalização, ao trazer para o centro da reflexão a pertinência e a importância da imersão na cultura universitária, que nós defendemos no complexo, né, posicionado como futuro professor,
ele simultaneamente tende a desestabilizar alguns discursos que nos parecem tão pertinentes e importantes sobre a formação docente, que priorizam as demandas e as singularidades epistemológicas, né, do lugar incontornável da prática na educação desse futuro profissional. Então, a hipótese na qual vimos apostando consiste em afirmar que esse movimento de desestabilização, resultante da consolidação do processo de universalização, traduz menos uma disputa pelo locus mais adequado, tá? Mais da formação do professor, do que um posicionamento na luta pela definição e pela legitimação dos saberes fixados nesses currículos de licenciatura com os quais esse futuro profissional se relaciona ao longo do seu percurso formativo. E aí o que está em jogo, talvez, né, seja a escolha de um ou outro, não é tanto talvez a escolha de um ou outro contexto formativo, embora a gente defenda a importância, né, de um rearranjo institucional nesse processo, mas a legitimação dos conhecimentos, né, produzidos nos diferentes territórios, nos diferentes espaços que fazem parte desse arranjo institucional. Eu vou pular essa parte, mas a gente pode depois, né, voltar na discussão. Eu queria ir já para o fim da minha fala, porque eu gostaria muito que o debate pudesse acontecer, sublinhando as seguintes questões. Espera aí só um instantinho. Vamos fazer eu vou retomar aqui, falando justamente, estou operando com retomando essa ideia então, do comum, a gente tem defendido no complexo entrar nessa disputa pela definição de uma política de formação docente, deslocando a fronteira do que define, ainda que de forma contingencial, o que está sendo e o que não está sendo uma formação docente de qualidade, né, intervindo por dentro dos currículos de licenciatura, significa borrar as linhas divisórias hegemonicamente fixadas, demarcar outras fronteiras e produzir, por que não, outros antagonismos. Né? Importa, então, sublinhar que a defesa do sentido de comum como orientação política, tal como defendida, né, por esses autores que eu brevemente falei, né, mas que não nega a existência de um bem comum, mas o desloca em termos de sua definição e funcionalidade discursiva no debate político. Todo comum que é instituído é um bem, mas nenhum bem é por si comum. Essa compreensão desnaturaliza o sentido de bem comum como se fosse algo naturalmente intrínseco a certos tipos de bens. Né? O bem comum é um bem que é instituído em meio às lutas hegemônicas e que, uma vez instituído, deixa de ser propriedade de alguém ou de algum grupo. Por isso que os autores usam um termo que eu acho bastante importante e interessante, instituir o comum é instituir o inapropriado, que a gente não pode se apropriar. E eu acho que essa ideia de não apropriação, né, ou de uma apropriação que está mais preocupada com a direção, com o uso, afinal, reunir no espaço todos aqueles sujeitos, professores, né, das escolas, professores das universidades, que têm como interesse comum, né, a formação dos professores, no fundo, nos permite pensar uma forma de construir, né, e negociar, reconhecer tanto as singularidades como a importância, né, na horizontalidade, né, de uma forma horizontal de todos, né, um diálogo muito horizontal e não hierárquico, como tem sido feito, quando muitas vezes a escola e a universidade dizem ou procuram se articular. Não? E aí eu vou para o fim, eu acho que esse entendimento distancia-se, então, quer dizer, esse entendimento de como princípio político, né, resultante de permanentes diferenças, interesses em jogo, fortalece, portanto, a interface que ele fala, né, que eles falam de apropriação, apropriação e destinação, né, comum como pensar comum como um sentido. Por que nós estamos aqui reunidos e como quem decide as regras desse jogo, né? Que não, essa decisão é feita sempre na contingência e negociando com todos posicionados, né, em lugares diferentes, de forma não hierárquica. Isso vai permitir, então, e eu vou lá realmente agora para o fim, gente, porque eu estou preocupadíssima com a hora, que entre os desafios enfrentados, e aí eu já teria muito que falar sobre o desenho institucional, como é que a gente pensou tem pensado reorganizado institucionalmente dentro da universidade, né, dentro da UFRJ, espaços onde esses espaços, terceiros espaços, ou casos comuns podem estarem se materializando, os conflitos, né, que emergem daí, mas acho que entre os desafios enfrentados na construção desse comum insurgente, né, que a gente tem chamado, como proposto nessa política, destaque-se a força das marcas da tradição, né? E como a gente percebe aí, como é forte, né, o desafio que se manifesta em demandas de diferentes naturezas.
Deslocar a ideia de comum nos moldes aqui apresentados significa desestabilizar status e prestígios, né, de áreas de conhecimento, de ações acadêmicas, contexto de formação. Significa, igualmente, problematizar processos de identificação pautados em pertencimentos e apropriações do bem comum, naturalizado como tal. Significa também reconhecer e operar o papel da contingência na produção desses currículos de formação de professores, entrando nas disputas, assumindo fechamentos provisórios, puxando outros fios. Nesse movimento, são vários arremates, é claro, os fios todos que vão ficando pelo caminho, sempre à espera por costuras e outros entrelaçamentos. O receio da perda de autonomia, isso é, por exemplo, algo que tem muito forte por parte tanto dos sujeitos quanto das unidades acadêmicas, é um desses desafios, é um desses fios, que participam da trama. Essa política, vista por alguns como uma ameaça, tira todos que dela participam do seu lugar de conforto. Se a fragmentação e o isolamento da formação docente, por exemplo, em cada unidade ou em cada sala de aula é objeto de crítica, ela tem como vantagem evitar o olhar, né, do outro. Trabalhar e decidir no coletivo, né, como instiga e exige tal proposta, é expor também nossas fragilidades, nossas inseguranças, é diminuir nossa prepotência, exercitar a escuta, reconhecer nossas incompletudes. E aí eu estou falando muito do lugar da universidade. Esses enfrentamentos fazem parte do jogo político. Afinal, a instituição de um comum não pressupõe a negação dos conflitos, mas sim a coprodução das normas que regulam o seu uso coletivo. O que importa é menos o direito de propriedade de um bem comum do que a participação democrática, coletiva, com toda a sua conflitualidade de uso desse bem instituído como comum, e aí, é claro, pensando em termos de formação de professores. E aí eu termino trazendo, né, que não se trata assim de apropriar-se de algo, né, que seja de um bem ou de um direito, mas de instituir o que eles falam do inapropriado. Dessa forma, e aí eu abro aspas, uma vez instituído um comum não é alineável. A partir de então, ele se instala na esfera das coisas que não podem ser apropriadas. Isso significa que ele escapa à lógica proprietária em qualquer de suas formas, privada ou estatal. O ato de instituir os comuns é, por sua vez, a possibilidade de refundar ou restituir em permanência o social, né, de forma que o comum, como princípio, não seja confundido com aquilo que é comum. Desse modo, agir politicamente significa menos adesão a uma determinada comunidade, por exemplo, uma comunidade disciplinar, uma comunidade epistêmica, por mais amplo que isso possa ser, do que a da participação na produção das normas de gestão das atividades ou tarefas que a constituem. E aí eu trago realmente para terminar, realmente para terminar e não termino, né? Eu trago uma citação. Também, né, eu falei desde o início que a proposta aqui é dialogar muito com esses dois autores, e aí, quando eles dizem que esse movimento exige a reinvenção, né, e a palavra reinvenção reaparece aqui, de instituições que funcionam explicitamente no sentido de impedir a apropriação por uma minoria, de proibir a deturpação de suas propostas e também de prevenir a ossificação de suas normas. Essa exigência pode servir do eixo orientador para mantermos o termo comum, e agora eu não estou mais citando, né, como elemento potente em nossas reflexões do campo educacional e continuarmos assim pensando politicamente como ele, uma linguagem de possibilidades para o enfrentamento de desafios postos na atualidade, para a formação inicial e continuada dos docentes da educação. Me parece que nós estamos num momento que exige, né, que está em disputa o que nós nos tornaremos, o que queremos como formação docente, e essa disputa não é apenas por interpretações diferentes, né? É pela própria reinvenção, a invenção do mundo no qual habitamos e no qual apostamos que vale a pena viver. Muito obrigada. Desculpa se eu passei um pouquinho, eu tentei o máximo ficar no horário que me foi dado, né? No tempo que me foi dado. Obrigada pela atenção. Eu agradeço, Carmen, pela chave de leitura que você nos oferece para compreender essa iniciativa de vanguarda, que é o complexo de formação. Então, agradeço essa chave de leitura, que é a ideia, um certo sentido, do comum. E passo imediatamente a palavra para o professor Bernard Wenzel, que é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de Laval e membro regular do CRIFP. Antes de ingressar na Universidade de Laval, ele ocupou diferentes funções ligadas ao ensino e à pesquisa na França e depois na Suíça, e seus estudos focalizam
os vínculos entre pesquisa e formação e sobre processos reflexivos no contexto da profissionalização do ensino. Ele estuda também as relações entre pesquisa e ação pública em diferentes sistemas educacionais. Muito obrigada, Bernard, pelo aceite do nosso convite e passo a palavra ansiosa para ouvi-lo. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Flavia et merci aux organisateurs de ce congrès international de m'avoir. Voilà, j'ai un petit souci. Merci aux organisateurs de ce congrès de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être présent avec vous. Je vais m'exprimer en français. Je vais essayer de m'exprimer doucement, évidemment, pour la traduction. Et puis, je vais aussi essayer de faire relativement court. Comme Flavia l'a très bien dit, mon parcours est lié à la fois, enfin mes travaux de recherche sont liés à la professionnalisation, donc j'étudie et j'observe les phénomènes qui se passent, et notamment les phénomènes qui se sont passés au cours des derniers mois, en lien avec la pandémie, avec ce filtre-là de chercheurs dans le champ de la professionnalisation, et puis je vais un petit peu rendre compte des observations qui ont pu être faites. Un autre élément aussi qui a servi de filtre pour moi pour lire ces événements-là, c'est effectivement mon passé d'acteurs de la gouvernance, c'est-à-dire de chercheurs connectés aux décisions politiques à travers des fonctions d'aide à la décision politique que j'ai pu occuper en dirigeant un centre de recherche en Suisse qui avait pour vocation de produire de l'information à l'intention des décideurs politiques pour évidemment orienter les décisions et les actions dans le champ de l'éducation et de la formation. Et pour moi, c'est un élément très, très important, et particulièrement par rapport à cet élément de la pandémie. Je vais partager mon écran. Alors, je suis désolé, c'est en français. Ça permettra de suivre. Voilà, alors et je vais faire une proposition de communication en 2 temps. Alors, le premier temps de ma présentation, c'est vraiment en lien avec ce que je disais en introduction, c'est je vais observer quelques tendances, quelques constats qui ont pu être faits au cours des 18 derniers mois, en lien donc avec la pandémie, mais finalement, qui sont des tendances et des constats qu'on avait fait depuis un certain temps, qui concernent la profession enseignante, mais aussi la formation des enseignants. Donc, des constats qui ont pu être faits depuis un certain temps, mais qui ont été d'une certaine manière exacerbés, renforcés à travers ce que nous avons vécu depuis 1 an et demi. À partir de ces constats, qui sont bien présents et qui sont observés dans une tendance internationale, dans un deuxième temps, je prononcerai quelques propositions pour les institutions et programmes de formation en enseignement. C'est dans ce cadre-là que je travaille, un petit peu comme ma collègue l'a très bien dit. Hein, on a aussi à agir en tant qu'acteur de la formation au sein de nos institutions qui sont des universités. Et je proposerai quelques éléments qui sont des défis aujourd'hui pour les institutions et les programmes de formation et d'enseignement à l'université. En l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est au Québec, à l'Université Laval. Alors, sur le premier temps, sur les quelques constats qui ont pu être mis en évidence ou exacerbés dans cette période de pandémie. Tout d'abord, un premier constat qui m'a frappé, et ça c'est vraiment à l'international, en observant différents pays, la France, la Suisse, le Québec, enfin essentiellement des pays francophones en ce qui me concerne. Plus que jamais, j'ai envie de dire, les décisions politiques durant cette période-là ont été légitimées, à travers le discours politique évidemment, ont été légitimées par la science. C'est-à-dire que finalement, toutes les décisions, parfois difficiles, qui ont été prises, parfois de gestion de crise, en fait, des décisions de gestion de crise, dans plusieurs contextes, ont été légitimées, mises en avant à travers des fondements scientifiques. Quand il s'agit de fermer les écoles, quand il s'agit de confiner les populations, on se fonde sur un discours scientifique pour légitimer ces décisions politiques plus ou moins difficiles. Néanmoins, le constat que moi j'ai pu faire, et il est international ce constat, c'est tout d'abord, dans la plupart des décisions qui ont été prises, y compris et particulièrement, je dirais, pour les décisions qui concernent l'éducation, la formation, le sentiment, la perception d'une faible implication des acteurs de l'éducation, des enseignants, des chercheurs, des formateurs d'enseignants, dans ces processus décisionnels qui ont conduit à un certain nombre de mesures qui ont concerné notamment l'éducation.
Et ça pose une première question de quelle est la place pour les pédagogues. Alors, les pédagogues au sens large, évidemment, hein, comme je disais, ça peut être les enseignants ou les représentants d'un corps professionnel, ça peut être les chercheurs, évidemment, ça peut être nous à travers nos activités dans nos universités. Quelle est notre place en tant que pédagogue dans les débats et même dans les décisions qui concernent l'éducation en temps de crise? Je dirais que j'étais déjà relativement inquiet par rapport à cette question-là avant les mois qui ont suivi, enfin avant cette période de pandémie, et je le suis d'autant plus maintenant après la période de pandémie. On n'a jamais autant entendu de scientifiques dans les médias que durant cette période de pandémie. Néanmoins, les scientifiques dans le champ de l'éducation ont été très peu présents et finalement leur parole a été portée par d'autres dans le champ de la santé évidemment, mais dans d'autres champs ou par les acteurs politiques, mais rarement par les scientifiques dans le champ de l'éducation même. Il y en a quelques-uns, j'ai référencé quelques articles, notamment dans la presse écrite où on voit des chercheurs en éducation qui prennent position par rapport à des décisions politiques en période de crise, mais elles sont relativement rares. Ça, c'est un des premiers constats et il est exacerbé en période de crise. Deuxième constat, c'est que la pandémie nous a révélé, enfin les 18 derniers mois nous ont révélé qu'il y a un fossé qui continue à se creuser entre les intentions liées au mouvement de professionnalisation et la condition réelle des enseignants, les conditions de travail réelles des enseignants. Les acquis de la professionnalisation, ils sont là. Ma collègue, la professeure Gabrielle, y est revenue un petit peu tout à l'heure, sur l'universitarisation de la formation des enseignants, sur les exigences liées à l'entrée en formation, sur le niveau de qualification des enseignants, sur les modèles d'enseignants aussi ou de professionnalité que l'on veut mettre en avant, sur l'intégration de la recherche comme vecteur de professionnalisation. Tous ces éléments-là ont été portés par l'université, ont été développés dans le champ de la formation des enseignants, mais finalement, on peut faire le constat, et il est renforcé ces derniers mois, que le mouvement de professionnalisation, on pourrait presque dire qu'il s'est arrêté aux portes de l'université. Enfin, il a intégré l'université, mais qu'il n'en est pas sorti, c'est-à-dire que finalement, si on compare le discours porté par les universitaires, par les formateurs d'enseignants sur le mouvement de professionnalisation, le discours positif, ce discours-là, il ne s'est pas traduit sur le terrain parce qu'il n'y a pas eu réellement une revalorisation de cette profession-là pour obtenir un statut, une reconnaissance politique, sociale, économique, juridique. En réalité, on se rend compte, et des travaux le montrent très bien, je pense notamment aux travaux du professeur Tardif, que les conditions de travail des enseignants n'ont cessé de se détériorer depuis 20 ans, alors qu'à l'opposé, nous valorisons un modèle de professionnalisation basé sur un renforcement des exigences vis-à-vis de cette profession et des exigences en termes de formation notamment. Mais en réalité, les conditions d'emploi, les conditions de travail aujourd'hui ne sont pas bonnes pour les enseignantes, les enseignants, et ça, dans plusieurs contextes nationaux, régionaux, on peut faire ce constat. C'est le constat qu'on peut faire au Québec, c'est le constat qu'on peut faire d'après les informations que je peux avoir aussi au Brésil. Et finalement, ces éléments-là sont exacerbés aussi en période de pandémie. Les conditions d'emploi, les conditions de travail ne sont pas bonnes pour les enseignants. Ça, c'est un deuxième constat. Un troisième constat, alors là, qui est très, très, très marqué actuellement au Québec notamment, et qui a été aussi, dans certaines études que j'ai pu observer qui traitent du lien entre la formation des enseignants ou le travail enseignant et la période de pandémie, il y a aussi une mise en évidence d'un phénomène qui est bien plus ancien, mais qui est exacerbé, encore une fois, maintenant, c'est cette perte d'attractivité de la profession associée à une pénurie des enseignants de plus en plus visible. Et c'est vrai que cette pénurie, elle existe, elle est réelle. Je pense à la situation au Québec où il y a réellement aujourd'hui une pénurie qui est visible, c'est-à-dire un manque d'enseignants dans les classes. Et là encore, il y a une dissonance, un écart entre les aspirations des personnes qui se dirigent vers l'enseignement, leur intérêt, la motivation, leur représentation de ce que peut être cette profession et la réalité des conditions salariales, des conditions de reconnaissance sociale et globalement des conditions de travail de cette profession. Et ça a également pu être mis en évidence encore au cours des derniers mois. Alors, cette pénurie, elle est de plus en plus marquée et on ne peut pas considérer que le facteur
principal, même si ça a été le cas à un moment donné, on ne peut pas considérer que le facteur principal de cette pénurie, c'est un départ à la retraite massive d'une génération qu'on a appelée la génération des baby-boomers. En réalité, c'est vrai qu'il y a eu au départ un manque d'enseignants lié à un départ massif à la retraite d'une génération d'enseignants, mais aujourd'hui, il y a d'autres problématiques qui sont mises en évidence sur la pénibilité, sur le stress au travail, sur l'épuisement professionnel, et ces éléments-là ont une incidence sur l'attractivité de la profession. Et puis, il y a aussi à discuter à travers ça sur, finalement, quelles sont les orientations politiques aujourd'hui qui sont mises en avant et pour contrer cette pénurie d'enseignants. Dans quelle mesure ces orientations politiques que nous devons discuter, nous, en tant qu'acteurs de la formation et de la recherche, ces orientations politiques ont une incidence sur le mouvement de professionnalisation. Un autre constat, qui est aussi un constat qui est ancien, mais qui a été, encore une fois, mis en évidence, renforcé en période de pandémie, et qui a été dit aussi dans le discours des enseignants et qui a pu être constaté, c'est finalement, depuis longtemps, il y a eu une sorte tous les sociologues de l'éducation, et particulièrement ceux qui travaillent sur les politiques éducatives, mettent en évidence quand même l'échec de nombreux États pour garantir l'égalité et l'équité des chances dans les systèmes éducatifs. Plus que jamais dans certains contextes, l'école, l'éducation demeure un vecteur de reproduction des inégalités sociales. Et encore une fois, cet élément-là, on le constate depuis 40 ou 50 ans. Depuis 40 ou 50 ans, on répète qu'à partir des grands travaux de sociologie qui ont mis en évidence ces phénomènes-là, et ces phénomènes-là ont été encore plus renforcés pendant la période de pandémie. Les États ne sont pas en mesure de garantir l'égalité des chances au sein de nos systèmes éducatifs. Et en parallèle de cela, et ça c'est toujours intéressant parce que c'est comme ça que ça se passe depuis 50 ans, il y a une responsabilisation du corps professionnel des enseignants qui se trouve confronté, redevable vis-à-vis de la société, vis-à-vis des usagers de l'école, des parents, vis-à-vis du politique aussi, de devoir combler les faiblesses du système en termes d'égalité des chances. Et la période de pandémie nous a montré à quel point nos systèmes éducatifs pouvaient être inégalitaires. Et finalement, on s'en est remis encore une fois aux enseignants pour dire que votre rôle est crucial, c'est une manière de revaloriser la profession, mais sans donner les moyens de permettre, parce que les structures ne le permettent pas, sans donner les moyens aux professionnels de garantir et de relever ce défi de l'égalité des chances à l'école. Et la période de pandémie a mis en évidence, évidemment, cette inégalité constante et même croissante de l'accès au savoir à l'école, notamment à travers l'enseignement à distance. Et encore une fois, on met sur la responsabilité des enseignants de pouvoir combler les limites ou les failles du système. Ça a été renforcé aussi durant la période de pandémie. Un autre élément, dernier élément par rapport au phénomène que j'ai pu constater, il y a ce que j'appelle une injonction d'adaptabilité. Il y a cette attente, cette pression vis-à-vis du groupe professionnel des enseignants de s'adapter en permanence aux mutations de la société, aux changements au sein de l'école, à travers les conditions de travail, à travers l'hétérogénéité de plus en plus croissante des publics scolaires, à travers l'innovation technologique, à travers les attentes sociales vis-à-vis de l'école. On attend de plus en plus, au niveau politique, cette capacité des enseignants de s'adapter au changement. Et là encore, on l'a vu, ça a été de plus extrêmement marqué durant les mois qui ont précédé. Cela dit, ce qui est assez intéressant par rapport à cette injonction de s'adapter au changement en permanence qui est adressée aux enseignants par le politique et par la société dans son ensemble d'ailleurs, les enseignants ont démontré, et ça aussi un certain nombre d'études le montrent, les enseignants ont démontré une capacité d'adaptation et d'innovation pédagogique tout à fait intéressante pendant cette période de pandémie, notamment, pas seulement, mais notamment à travers l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, il y a quand même à la fois d'un côté cette injonction qui est faite de s'adapter en permanence, et puis il y a eu la réponse des enseignants qui n'est pas assez valorisée de mon point de vue, qui n'est pas assez valorisée, mais qui a consisté finalement à répondre aux enjeux d'un enseignement dans des conditions totalement différentes, qui était celui de l'enseignement durant la période de pandémie. Donc ça, c'est quand même un phénomène qui est assez intéressant.
Voilà pour les premiers constats. Comme vous le voyez, ce sont des constats finalement qui reprennent un certain nombre d'éléments qu'on connaît depuis des années et des années, mais qui ont été vraiment exacerbés durant la période qui nous a précédés. Alors, quelques réflexions maintenant et défis pour les formations à l'enseignement. Alors, je rejoins évidemment énormément ce qui a été présenté par le professeur Gabriel. Je vais aller dans des éléments un peu plus concrets, je dirais, pour nous, acteurs de la formation à l'enseignement. Alors, face aux injonctions politiques et face aux réactions politiques par rapport au contexte actuel de pénurie d'enseignants notamment, nous avons, et par rapport au blocage que connaît le processus de professionnalisation, nous avons, nous, à nous positionner en tant qu'institution de formation. La première chose, je dirais, c'est de réinterroger, et je pense que le professeur Gabriel l'a très bien dit aussi, de réinterroger nos propres modèles, de mettre en perspective nos modèles de professionnalité basés à certains idéaux de modèles de réflexifs, d'enseignants créatifs, d'enseignants collaboratifs, d'enseignants novateurs, etc. De mettre en perspective nos idéaux, ce que nous valorisons à travers nos formations, et la réalité du travail enseignant. Et là, nous avons un travail à faire avec les professionnels de l'enseignement pour travailler en convergence sur, finalement, quels sont les modèles de professionnaliser en termes de savoir, en termes de compétences, en termes de modèles, par exemple, réflexifs que nous voulons mettre en avant et défendre ensemble face aux politiques. Quel est le modèle de l'enseignant professionnel qui correspond le mieux aujourd'hui à la réalité du travail enseignant? Il me semble qu'il y a encore un écart aujourd'hui entre les modèles que nous valorisons à l'université et ce qu'est la réalité du travail des enseignants qui s'intègrent effectivement dans une multiplicité de tâches, d'attentes, qui ont cette injonction de s'adapter en permanence aux réalités changeantes et qui doivent faire face à un cadre, à une organisation scolaire qui est relativement rigide. Et tout cela, finalement, rend difficile la mise en œuvre de nos modèles, même si moi je crois aussi aux modèles et je pense qu'on doit les défendre, mais on doit les défendre en convergence avec ce qui se passe dans le milieu professionnel. Le modèle de l'enseignant réflexif, de l'enseignant créatif, de l'enseignant collaboratif, tous ces éléments-là. Comment nous sommes en mesure de défendre ces modèles-là au nom de la professionnalisation, tout en les intégrant dans ce qu'est la réalité du travail des enseignants aujourd'hui. Ça, c'est un des premiers défis, réinterroger nos modèles en concertation. Deuxième défi, nous avons, en tant qu'institution de formation, en tant qu'université, à réagir face aux choix politiques qui visent à renforcer l'attractivité. Quels sont les choix politiques? Si on compare un petit peu, j'ai travaillé sur cela ces dernières années, les choix politiques qui visent à renforcer l'attractivité et limiter le risque de pénurie, ce sont des choix politiques. Ils vont à l'essentiel, c'est revoir les exigences d'accès en formation, réduire la durée des formations, permettre à des publics qui, dans d'autres temps, n'auraient pu accéder à la formation, mais d'y accéder quand même, de raccourcir la durée des formations, de faire des formations en emploi, de favoriser les reconversions, etc. Il y a une action politique qui est très rationnelle, finalement. Elle est, à un moment donné, de combler un phénomène qui est celui de risque de pénurie d'enseignants. Et on met en place un ensemble de stratégies qui visent à combler ce risque de pénurie. Moi, j'ai envie de dire que nous, en tant qu'institution de formation, nous ne pouvons pas rester à l'écart de ça. Nous devons intégrer ces différents éléments. La question à partir du moment où, pour renforcer l'attractivité dans l'enseignement, on met en évidence des processus de reconversion qui facilitent, à travers certaines expériences professionnelles, l'accès en formation, nous devons nous occuper de ça. Nous devons gérer ces éléments-là. Lorsque le politique considère, par exemple, je prends un exemple très concret. Au Québec, au cours des 10 dernières années, on a vu émerger, sur une période de 10 ans, on a vu émerger de nouvelles maîtrises qualifiantes en enseignement secondaire, par exemple. Il est même possible qu'à un moment donné, il y ait des maîtrises qualifiantes en enseignement primaire. Donc, ce qui signifie, plutôt que de former des enseignants du secondaire en 4 ans, on forme des enseignants du secondaire en 2 ans, à partir d'un baccalauréat qu'ils auront fait précédemment disciplinaire. C'est un choix qui est évidemment soutenu d'un point de vue politique. Les politiques ont corrigé cette orientation-là. Est-ce que nous, en tant qu'institution universitaire de formation, nous devons dire « mais non, c'est impossible,
de former des enseignants professionnels en 2 ans alors qu'ils l'étaient jusqu'à maintenant en 4 ans, ou est-ce que nous emparons de cette question-là et nous la mettons en œuvre et nous l'habitons, nous proposons une réponse en termes pédagogiques et scientifiques à ce défi de former des enseignants du secondaire en 2 ans après leur baccalauréat disciplinaire. Et c'est à ces questions-là que nous avons à répondre actuellement. Et je pense qu'il y a une réponse qui peut être scientifique, qui peut être pédagogique par rapport à ces défis-là, plutôt que de les balayer en disant non, ce n'est pas compatible avec notre vision de ce qu'est la professionnalisation. Bien au contraire, je pense que nous avons à prendre en main ces éléments-là. Un troisième défi aussi, c'est finalement le risque de pénurie. Il est aussi, et la pénurie et le désintérêt pour la profession, voire l'abandon de la profession. Il est lié à certains phénomènes, les difficultés d'insertion professionnelle des enseignants, le risque, l'épuisement professionnel des enseignants, la nécessité de s'adapter en permanence au changement. Et nous avons aussi, nous, en tant qu'institution de formation, à réfléchir à comment nous contribuons, et ça se fait aussi, il y a énormément de travaux qui sont faits au Québec, qui sont prometteurs et dans d'autres contextes. Je connais moins évidemment le contexte brésilien. Nous avons à nous emparer de ces problématiques en contribuant en tant qu'acteur de la formation au processus d'insertion professionnelle, en préparant au mieux les processus d'insertion professionnelle des enseignants. Lorsque j'évoquais tout à l'heure, juste avant, parmi nos défis, la question de s'emparer de modèles de formation qui intègrent formation et emploi, c'est une manière aussi de répondre aux défis de l'insertion professionnelle. Nous avons aussi, en tant qu'institution de formation, parce que c'est une réalité du travail des enseignants, à faire de la prévention par rapport au risque d'épuisement professionnel. Cela doit aujourd'hui occuper une place dans nos programmes de formation à l'enseignement. Et puis, nous avons à travailler sur certains modèles de compétences qui favorisent évidemment la capacité d'adaptation, la capacité de répondre aux enjeux de changement qui est adressé aux enseignantes, aux enseignants. Un dernier point, et puis je finirai là-dessus. Je le disais au début de mon exposé, on a ce constat finalement d'une faible visibilité de la recherche sur la formation et le travail enseignant dans le débat public, mais aussi dans les choix politiques. Et nous avons, nous, en tant que formateurs, en tant que chercheurs, et je trouve que le professeur Gabriel l'a très bien dit, nous avons aussi à adopter une posture, et ce type de colloques internationaux le permet, nous avons aussi à adopter une posture critique par rapport à certains phénomènes, par rapport aux constats que nous pouvons faire sur le terrain, des difficultés liées à la formation, au travail enseignant, des difficultés liées à des systèmes scolaires qui sont inégalitaires. Nous avons à dénoncer ça, nous avons à contribuer à rendre intelligible, à mettre en évidence ces phénomènes. Nous avons à contribuer à les dénoncer en tant que chercheurs, même si ce n'est pas facile et ce n'est pas aussi évident dans tous les contextes nationaux ou locaux. Nous avons donc à contribuer d'une certaine manière au débat démocratique sur l'éducation. Et ça fait partie aussi de notre rôle de chercheurs et d'acteurs de la formation. Et nous avons évidemment à nous positionner en tant qu'acteurs de la gouvernance de l'éducation et de la formation à travers la contribution que nous apportons au débat public. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant pour ouvrir bien entendu la phase de discussion. Merci, je vais arrêter mon partage d'écran. Merci de votre attention. Muito obrigada, professor Bernard. Bom, Flávia, desculpa, Flávia, eu estou com problema, eu não consigo voltar, minha câmera ficou fechada e eu não consigo voltar, mas pelo menos eu tenho a voz, né? Menos pior, se eu tivesse a imagem, não tivesse a voz. Peço mil desculpas. Não estou conseguindo abrir meu vídeo, estou tentando aqui desde que... Mas, enfim, era só para dizer isso, tá? Eu vou ter que ficar só essa imagem. Bem, Carmen, a gente vai ficar torcendo para você voltar com o seu vídeo também. Eu agradeço, professor Bernard. Temos, então, 20 minutos para questões, né? Eu agradeço Carmen e Bernard pelas intervenções que colocam, né, claramente as duas intervenções, colocam em evidência certas disputas que são estabelecidas, né, hoje, nesse contexto pandêmico, mas que são disputas já mais antigas, que ficam mais evidentes hoje, talvez, que são estabelecidas no campo educacional e, a partir daí, neste espaço que nós ocupamos da formação de professores, né? E são disputas, como ficou claro,
na intervenção da Carmen e também na de Bernardo, disputas por sentidos, por certos sentidos e por lugares a serem ocupados. E, na minha percepção, as duas intervenções nos oferecem, nos possibilitam vislumbrar posicionamentos e caminhos a serem assumidos pela universidade, pelas instituições de formação de professores. Então, eu agradeço muito essas falas inspiradoras. E vamos passar às questões. Nós temos uma questão que a Larissa nos colocou aqui no ícone de questões, e ela pede para a professora Carmen explicar melhor o funcionamento do complexo de formação de professores, né? Colocar um pouco mais de detalhes, a experiência cotidiana, ela chama desse processo de demarcar novas fronteiras com esta proposta. Carmen, você poderia nos explicar um pouco mais, nos contar um pouco mais sobre o complexo? Pois não, obrigada, gente. Desculpa não poder aparecer, né? Mas vocês estão me ouvindo bem, espero, pelo menos. Sim. Então, obrigada pela pergunta. Eu acho que é sempre essa a pergunta que vem, né? Como, na verdade, a fala sempre fala mais dos princípios, das intencionalidades e a operacionalidade, mas a gente tem conseguido alguns avanços importantes. Então, em relação, eu acho que essa, como você coloca, né, de desestabilizar certas fronteiras, eu acho que o complexo, ele, na sua construção, ele tem duas frentes, pelo menos, muito importantes, que têm as suas singularidades, mas trabalham justamente nessa complementaridade ou dessas incompletudes, construindo esse terceiro espaço. Internamente, as grandes fronteiras que nós brigamos para serem borradas, né, é justamente criar um espaço dentro dos cursos de graduação e licenciatura, né, espaços onde não haja uma dicotomização muito forte entre os institutos, né, que nós chamamos de institutos de origem, a Faculdade de Educação e o Colégio de Aplicação. Isso tem sido trabalhado de uma forma na construção do que nós estamos chamando dos núcleos de planejamento pedagógico de licenciatura, que são coordenados pelos coordenadores já dos cursos de licenciatura, ou seja, a gente, nesse sentido aqui, o mesmo coordenador de licenciatura, ele participa, né, ele coordena esse núcleo, onde estão articulados, estão representados ali professores da Faculdade de Educação, do Colégio CAP, das escolas parceiras né, onde existem, por exemplo, estágio, extensão, pesquisa nessas escolas. Então, é um espaço justamente de tentar colocar em torno de uma mesa não a questões de horário, né, de distribuição de carga horária, que normalmente se fazem nessas articulações, mas o próprio entendimento do perfil desse profissional nessa área disciplinar, quais são os saberes que são envolvidos, como é que se discute, a escola estando fazendo parte dessa discussão. É claro que isso é difícil a gente encontrar as formas de representação, por exemplo, das instituições escolares nesse espaço, mas isso significa que a gente está trazendo a escola para pensar não apenas depois na aplicação, né? A gente está ouvindo qualquer projeto de ação do complexo, ele ouve primeiro as escolas, os professores, a coordenação pedagógica. Então, a gente não tem nenhum projeto pronto para entrar na escola. O que tem é muita discussão e negociação, né, nas várias esferas, por exemplo, da Secretaria Municipal. Vou falar da Secretaria Municipal, que nós estamos mais avançados nessas negociações. Hoje nós temos um convênio assinado com 48 escolas do município, que, dito dessa forma, não é nada, né? Nós estamos falando de um universo de 1.500 escolas, mas que essas 48 escolas, e a gente tem tido negociações constantes, construindo e ouvindo as demandas. É claro que as demandas hoje estão muito focadas nos efeitos, né, que foram colocados aqui pelo professor Edson, da própria pandemia, né? Por exemplo, há uma demanda grande pela formação da cultura digital, são demandas, mas essas demandas elas são trabalhadas assim, o que a gente pode, como universidade, estar propondo, né, seja em formação continuada, seja em termos de formação inicial com os nossos estagiários, mas sempre dessa forma negociada. E isso dá um trabalho imenso e dá uma tentativa, às vezes, muito frustrada, né? Principalmente quando a gente sabe que as políticas públicas aqui, existem mudanças de secretário, mudanças de coordenação, mudanças de escola. Então, às vezes, a impressão, quando a gente está quase chegando lá a montar um projeto, mas a gente já tem alguns projetos, por exemplo, de extensão interessantes, eles pediram uma tutoria para alunos que estão com atraso, por exemplo. Existe uma forte evasão escolar nas escolas municipais, e eles gostariam que a gente pudesse, de alguma forma, a universidade contribuir
em termos de justamente tentar limitar ou apoiar esses alunos de uma forma de uma tutoria individual. A gente pensou muito, construir um projeto de extensão, isso faz parte da acreditação dos nossos alunos. Então, assim, né, na famosa extensão que tem que ser acreditada. Vou só terminar aqui, mas, por exemplo, em termos da formação na escola, que é outra frente, qual é o grande desafio, né, para trabalhar essa construção? Primeiro, as escolas se perceberem como espaço de formação, isso não é evidente, né? Isso não é evidente, as escolas, elas muitas vezes, elas não se veem como espaço de formação, até pela própria, né, nem formação do outro, nem formação de si mesmo, né, como a escola, como formuladores de demanda. Então, a formulação das demandas por parte das escolas não é algo que se dá de uma maneira tranquila, né? Você tem alguma forma, isso também tem que ser trabalhado, isso também tem que sentir na confiança e formular em questões. E a formação continuada para nós é importantíssima, não no sentido de pontuais, né? De dar uma palestra, isso também são importantes ter seu lugar, mas é uma formação continuada a partir do acompanhamento junto com esses professores da prática cotidiana deles. Então, essa é a ideia também de criar outras formas de articulação em que o professor venha, como, por exemplo, na universidade, numa disciplina de prática de ensino, dar aula junto com o nosso professor de prática de ensino, né? Que o nosso outra coisa importantíssima, e não tem como falar tudo, mas acho que esse é um ponto importante, e o Nova tem insistido muito nisso atualmente, que é a dimensão da publicação, da escrita dos professores da rede, eles participarem também, né, de dizer que eles são produtores de conhecimento. É preciso, então, abrir espaço, né, que os seus textos, as suas reflexões, porque isso também é justamente aquilo que eu falei do público, né, do comum, desculpa, é a forma de fazer a gestão das normas, né, desse comum, da regulação desse comum, das decisões desse comum. É importante que os professores também sejam reconhecidos como produtores e autores e escritores, porque senão a gente também fica sempre numa posição hierárquica. Então, são várias as frentes que a gente tem dentro do complexo, por diferentes projetos, não é um projeto, são vários projetos de institutos diferentes. Então, imaginar isso, o complexo, a imagem que eu mais trago é um polvo com vários tentáculos. Não sei se eu te respondi, mas comecei a resposta, né? É uma conversa longa, mas a gente vai... Enfim, não sei se ela ficou satisfeita, mas eu acho que também tem outras perguntas e o professor... Eu acho que ela ficou satisfeita e o finalzinho da sua fala me fez pensar bastante naquilo que Bernard estava nos contando aqui sobre os pontos que ele destacava nos últimos 18 meses. Né? E um deles era justamente sobre esta falta da voz dos professores, né? Muitos cientistas foram ouvidos sobre o contexto, né, da pandemia e as ações a serem assumidas, mas, e ele destacou, e eu achei bárbaro, muito bom, nós ouvimos poucos os professores. Muito poucos. Espaços públicos, né? Quer dizer, pouco se perguntou aos professores. Eu ia perguntar para o Bernard que ele falasse um pouco mais sobre isso, que isso me chamou muita atenção, nessa ausência da ocupação de um lugar público por parte dos professores para falar desse contexto de pandemia e da ausência na escola e como nós íamos fazer. Bernard, por favor, se você puder explorar um pouco mais essa questão. Merci. Alors, je prends la parole maintenant, Flavia. Bon, c'est un constat qui a été fait dans différents contextes. Il y a des choix qui ont été des choix politiques qui ont été légitimés d'un point de vue scientifique, mais pas d'un point de vue scientifique par rapport aux pédagogues ou par rapport aux chercheurs en éducation et encore moins par rapport aux professionnels d'éducation. Bien. Les enseignants, les professionnels en particulier, puisque ce sont d'eux dont on parle, n'ont à aucun moment été dans la concertation et pour déterminer est-ce que finalement l'enseignement à distance était à un moment donné la meilleure solution d'un point de vue pédagogique pour limiter les risques de propagation du virus. Les psychologues, de manière globale, ont quand même été présents dans le débat. On les a entendus. Par contre, lorsqu'il s'agissait des professionnels, des pédagogues, des professionnels de l'éducation, ils ont très peu été concertés. Et si on va même un peu plus loin, je vais donner l'exemple, puisqu'on me demande l'exemple de la France. En France, pour accompagner les décisions politiques
durant toute cette période de pandémie, il a été constitué un comité scientifique, un conseil scientifique qui, finalement, soutient d'une certaine manière les décisions politiques en matière de gestion de la pandémie. Dans ce conseil scientifique, alors que l'éducation était quand même une des questions prioritaires par rapport à la pandémie, dans ce conseil scientifique, à aucun moment, des représentants de l'éducation, des pédagogues, des représentants des enseignants n'ont participé à la concertation. Ça, c'est quand même un élément qui est marquant. Mais il est exacerbé à ce moment-là de la crise, mais il dure depuis bien plus longtemps, finalement, cette absence de participation aux décisions, aux débats politiques. Je vais donner un autre exemple, si j'ai encore un petit peu de temps, Flavia. Je vais donner un autre exemple très concret que j'ai observé depuis une vingtaine d'années. Alors, là, cette fois-ci, je vais me déplacer en Suisse, comme j'ai cette perspective internationale. Lorsqu'il a été mis en place un processus de professionnalisation de la formation des enseignants en Suisse au niveau universitaire, ça a été à la fin des années 90, au début des années 2000. Il y avait un discours politique de valorisation de la profession. Effectivement, il y avait, pour légitimer une augmentation des exigences en formation, le discours politique, à ce moment-là, revaloriser l'image de la profession. Et puis, le discours politique concernant la revalorisation de la profession s'est éteint au fil des années. On ne l'a plus entendu. Il a passé le relais aux institutions de formation, aux universités, qui, elles, ont porté le discours de la professionnalisation et d'une certaine image de la profession. C'est vrai, les institutions de formation, les universitaires, nous portons un certain discours, une certaine image, c'est ce que je disais tout à l'heure de la profession. Et puis, ça fait, si je regarde en Suisse, ça fait 20 ans maintenant, plus de 20 ans, que nous défendons un certain modèle de l'enseignant, du professionnel, lié à nos convictions par rapport à la professionnalisation, par rapport à la recherche. Et puis, à côté de cela, il y a un discours qui n'est pas entendu et qui est finalement absent du débat, c'est celui des professionnels. Mais si on regarde, parce que ce discours, il existe, il n'est pas entendu, mais il existe. Ce discours, il nous dit quoi? Aujourd'hui, la situation de la profession, elle est catastrophique. Il y a l'épuisement, il y a les conditions de travail qui ne nous permettent plus de faire notre travail efficacement. Il y a des abandons de la profession. Et puis, en fait, on se rend compte que les universitaires, finalement, d'une certaine manière, font le jeu du politique en défendant une certaine image de la profession qui, effectivement, a été à un moment donné impulsé au niveau politique, mais le politique, il n'a pas mis les moyens pour aller jusqu'au bout du processus. Et en réalité, nous défendons toujours cette image qui est en décalage avec ce que disent les professionnels eux-mêmes. Et nous avons vraiment, à un moment donné, nous, en tant qu'université, institution de formation, à nous rencontrer avec les professionnels et de construire et de mettre en évidence ce que peut être la réalité du travail enseignant aujourd'hui et de reconstruire ensemble des modèles qui ne soient pas des modèles utopistes, mais bien des modèles en phase avec la réalité. Voilà un petit peu des constats qui ont pu être faits, que j'ai pu faire au cours des 20 dernières années. Je me notais. Obrigada, Bernardo. E essa discussão, ela nos remete, ela nos faz voltar àquela discussão iniciada pela Carmen, né, sobre a ideia do comum, sobre esse desafio que o complexo de professores da UFRJ se propõe a enfrentar, que é criar um espaço comum da formação de professores, incluindo agentes que ocupam lugares tão desiguais no campo, né? Então, esse enfrentamento que a Carmen traz aqui com o exemplo do complexo de formação, eu acho que esse exemplo traz para a questão da formação de professores esta dificuldade com relação à desigualdade de lugares ocupados neste campo pelos diferentes agentes. A universidade, os pesquisadores da educação que defendem a profissionalização e os próprios professores, que ocupam um lugar de pouco poder no campo, de pouca visibilidade, né? Como esse exemplo que você traz da pandemia, que eles próprios não tiveram lugar para serem ouvidos sobre as questões do ensino híbrido e que tais. E a gente tem aqui uma outra questão
que a Denise coloca, ela pergunta, Bernard, como as instituições de formação reagiram face às desigualdades desveladas nesses 18 meses de pandemia, como as instituições de formação reagiram a essas desigualdades. Alors, c'est difficile à dire. C'est difficile de dire qu'il y a eu une réaction, en tout cas soutenue des institutions de formation par rapport à cette question des inégalités et que ça a eu une incidence dans la formation des enseignants. C'est pas vrai. On n'a pas à un moment donné... Bernard, a Denise explica que ela faz essa pergunta especificamente sobre a sua instituição, a Universidade de Laval. No caso da Universidade de Laval. Par rapport aux inégalités scolaires, alors par rapport aux inégalités à l'école, c'est difficile à dire. Il n'y a pas en réalité de mesures concrètes, de mesures de prise de position institutionnelle par rapport à ça. Il y a un certain nombre de constats et de renforcement, de sensibilisation aux futurs enseignants par rapport à ces problématiques-là. Bien entendu, il y a des prises de position publiques de chercheurs et de formateurs qui dénoncent publiquement cette situation, qui mettent en évidence que, notamment des sociologues que nous avons, qui mettent en évidence un problème de fond de l'école qui est encore plus marqué en période de pandémie, c'est cette inégalité. Donc, il y a la dénonciation, on dénonce les phénomènes, et puis on sensibilise évidemment les enseignants en formation à ces problématiques. On leur rappelle qu'effectivement, c'est un phénomène qui est récurrent, qu'eux doivent gérer au quotidien, mais au-delà de ça, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de prise de position institutionnelle par rapport à ça. Il y a la recherche qui dénonce, il y a les acteurs de la formation qui essaient de faire au mieux pour préparer les enseignants à ces problématiques-là, avec à travers les valeurs que nous défendons dans l'éducation, à travers les outils qu'on peut mettre à disposition pour gérer ces inégalités, pour faire au mieux les limiter, mais finalement, au-delà de ça, il n'y a pas de discours institutionnel précis par rapport aux inégalités, si ce n'est le discours scientifique qui est très important. Obrigada, Bernard. Bom, nós nos aproximamos do final desta última mesa do evento. Temos ainda as outras atividades, né, mas essa é a última mesa redonda. Eu agradeço a participação e as contribuições do professor Bernard, da professora Carmen, e passo a palavra a eles para que eles se despeçam de todos nós. Professora Carmen. Então, eu queria também agradecer, eu acho que conhecer, né, o professor Bernard Wendzel, foi um prazer estar aqui na mesa, compartilhar a mesa. Eu queria aproveitar esse momento de fala e dizer que talvez o desafio maior, né, que eu não gosto muito da expressão ouvir os professores, dar a voz aos professores, porque eu acho que isso, de alguma forma, é retomar a dimensão da subalternidade, de alguma maneira. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, ampliar o campo de possibilidades de deslocar esse local atribuído a ele de subalternidade. Eu acho que isso é talvez um pouco diferente. E talvez mais do que diálogo, eu acho que a gente precisa de lugares decisórios, decisivos. Não adianta a gente dialogar quando as hierarquizações estão instauradas. Então, quebrar a hierarquização e trazê-los, de alguma forma, em conjunto para os centros de decisão, eu acho que esse é o desafio maior. Porque às vezes a gente dialogar, existem vários diálogos que já são, né? A gente já dialogou, busca parceria, isso já acontece de uma forma avulsa, de alguma forma, por isso que é a importância da institucionalidade, né? De uma universidade ou IFRJ como um todo tentando se posicionar, pelo menos em termos da sua intencionalidade. Claro que isso não é, né? Dito assim, não é tão fácil, mas esse é um posicionamento. Então, eu queria agradecer muito, acho que foi um momento, né, bacana de trocas, e agradecer aí a mediação da mesa, Flávia, mais uma vez. Dizer que a gente está lá disponível para falar mais, convidar vocês a visitar o site, onde a gente tenta, de alguma forma, estar sempre atualizado com as ações do complexo. E é isso. Muito obrigada e fiquem todos bem, né? Que nós estamos ainda no período pandêmico, ainda não se pode falar de pós-pandemia, né? Obrigada, Carmen. Você, em um momento, falou que vocês não estão inventando a roda. Não estão, mas estão inspirando novas atitudes, novos caminhos. Então, eu agradeço muito, parabenizo e agradeço por você vir partilhar conosco e nos inspirar nesse sentido. Bernard.
Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très content d'avoir pu entendre la professeure Carmen. Je découvre, évidemment, voilà, ce qui est en train de se mettre en place. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que nos discours nous rejoignent. Moi, je suis en train de dire que nous, universitaires, devons réinterroger aussi nos modèles, devons aller de l'avant en concertation avec le terrain professionnel parce que nos modèles méritent d'être questionnés parce que nous sommes restés peut-être trop figés sur des modèles qui, à un moment donné, correspondaient à des réalités politiques, mais qui d'une certaine manière, aveuglaient ce qu'est la réalité du travail et au quotidien des enseignants. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que des choses sont en train de se mettre en place dans cette voie-là, donc notamment à travers ce que vous avez présenté. Donc, je me réjouis de pouvoir poursuivre la discussion ultérieurement et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à ce débat que j'ai trouvé aussi très riche. Merci. Obrigada, Bernard, pela participação, por nos trazer as reflexões. E eu agradeço a todos que ficaram conosco até agora e convido a que vocês continuem conosco nas próximas atividades do evento. Até a próxima. Nós nos despedimos aqui. Agradeço aos intérpretes que nos ajudaram com o idioma e com a Libras. Muito obrigada.